Olá, queridos alunos, e agora nós estamos de volta para a nossa terceira unidade, dentro da disciplina Fundamentos de Gestão Ambiental, onde nós vamos falar sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Bom, como nós falamos anteriormente das relações ecológicas, depois nós falamos um pouquinho daquilo que nós realmente degradamos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é desenvolvimento e a sua diferença entre crescimento econômico. O que é crescimento, o que é desenvolvimento, para que a gente possa entender por que chegamos hoje naquele tão sonhado ou tão falado desenvolvimento sustentável. Então, antes de falar em desenvolvimento sustentável, o foco era realmente no economicamente rentável. Então, só se pensava muito em ter, em ganhar e produzir. Isso é pecado? De forma alguma, extremamente importante e faz parte da natureza humana. Entretanto, não é só isso. E se isso fosse tão benéfico, né, foi isso que foi exatamente positivo durante mais aí de 150 anos. Porém, o mundo cresceu e juntamente com esse aspecto veio o aumento paralelo da desigualdade social e das questões ambientais que despertaram interesse devido às consequências geradas. Então, nesse momento, começou a perceber que não dava para se falar na palavra sustentabilidade pensando apenas em ter, ganhar e produzir, não apenas no economicamente rentável. Então, dentro disso, a gente precisa entender um pouco o que vem a ser desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Aqui não falando assim ainda no desenvolvimento ambiental, ecológico, social e assim por diante, né? Então, falando aqui em consumo crescente de energias e recursos naturais, esse tipo de crescimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais, dos quais a humanidade tanto depende. Sem recursos naturais, sem meio ambiente, não tem espécie humana consequentemente. Então, desses recursos depende não só a existência dos seres humanos, mas a diversidade biológica como o próprio crescimento econômico. Assim, para a gente entender melhor o que vem a ser crescimento e desenvolvimento, que antigamente nós pensávamos como falávamos em crescimento, na verdade não falávamos em crescimento, nós falávamos em desenvolvimento, mas estávamos definindo o que era crescimento, que não conduz aí automaticamente à igualdade e muito menos à justiça social, pois não leva em consideração nenhum outro aspecto, né, que não seja a qualidade de vida e não ser o acúmulo de riquezas. Então nós tínhamos que produzir cada vez mais, mas não pensamos em nenhum momento em gerar uma forma de melhoria social das pessoas, em uma melhoria para o meio ambiente. Então, quando eu falo em desenvolvimento, e aqui nem precisa falar em que seja econômico ou que seja ambiental ou social, mas em si a palavra desenvolvimento, ele traz uma geração de riquezas também, mas tem o objetivo de distribuir essa riqueza entre todas as pessoas, não necessariamente uma classe social, e trazem uma qualidade de vida maior para a população, levando em consideração a qualidade, né, ambiental do planeta. E dentro disso, o crescimento econômico nem sempre vai garantir desenvolvimento. E desenvolvimento, consequentemente, traz aí crescimento econômico. Então, mesmo que haja crescimento na geração de riqueza, se essa não for distribuída de forma justa, igualitária, não necessariamente trazerá melhorias de qualidade de vida para a população em geral. É a mesma coisa de você sufocar uma determinada população em detrimento de uma riqueza de uma pequena quantidade de pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável traz melhoria na qualidade de vida de todos os habitantes do mundo, sem aumentar o uso dos recursos naturais, além daquilo que a própria Terra ou o planeta Terra tem capacidade de suportar. E aí o conceito de desenvolvimento econômico antes trazia o quê? Apenas duas vertentes. Inicialmente, a primeira estava relacionada à evolução da sistemática de produção e à ideia de acumulação, no intuito de elevar a produtividade e a força de trabalho. Pensava-se um pouco na satisfação das necessidades humanas, mas não necessariamente da necessidade de todos os seres, né? De uma pequena minoria aqui. Assim, o modelo atual de desenvolvimento econômico gera uma série de desequilíbrios. Riqueza em detrimento da miséria de outros. Fartura com escassez dos recursos naturais. E degradação ambiental, que é uma consequência disso. Tudo isso
traz essa degradação que é poluição, efeito estufa, inversão térmica, camada de ozônio, contaminação de mares e rios, água potável, né, também sejam contaminadas, doenças provenientes da urbanização e também aí o desmatamento, porque em nome desse tão chamado desenvolvimento econômico que quer realmente gerar riquezas. Então surge a partir disso, né, a primeira vez o conceito de desenvolvimento, onde se pensa e incorpora a importância dele ser sustentável. O que é ser sustentável? Pensando além da questão econômica, mas também no social e ambiental, devendo ainda compor esses 3 elos da sustentabilidade a questão política e cultural, que são os fatores externos ao seu ambiente que consequentemente vão interferir nessas atividades social, ambiental e também econômico. Então, assim, busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e o fim da pobreza no mundo. Dificilmente nós vamos chegar ao desenvolvimento econômico e preservação ambiental, onde se pensa em manter a pobreza, né, de muitas pessoas. Assim, o termo desenvolvimento sustentável nasceu com a intenção de dar uma resposta para a humanidade diante da crise social e ambiental pelo qual o mundo estava passando naquele momento. O conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe um modelo de desenvolvimento que prevê a integração entre a economia, sociedade e o meio ambiente. Se não tiver essa integração entre esses 3 elos, dificilmente se chega ao desenvolvimento sustentável, que é importante a gente ressaltar. Falar em desenvolvimento sustentável é muito fácil, mas é algo muito difícil de se conseguir. Não impossível, mas muito difícil, requer muito trabalho, muita parceria. E a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclusão social e a proteção ambiental. Assim, nós temos aqui, né, o tripé da sustentabilidade, o bottom line, onde necessariamente, né, a partir aí foi criado um elo desses 3P, né, que é social, ambiental e econômico, mostrando que eles realmente precisam estar interligados. Eu preciso pensar nos limites do planeta, eu preciso pensar sim em ter lucro, eu preciso pensar assim em ter um meio ambiente que traga um retorno econômico, mas não a qualquer preço. Eu não posso sacrificar a vida de todos os animais, das plantas, dos seres humanos em nome de um determinado lucro e que traga qualidade de vida. E que consiga, né, se sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar desse meio ambiente. Assim, dentro desse tripé de sobrevivência, é preciso o quê? Reinventar. Nós temos que buscar novas metodologias, né, e ver o que nós podemos fazer. Primeiramente, trabalhando com legalidade, observando aí sendo anticorrupção, inclusão da diversidade, obedecendo aos direitos humanos, respeito ao meio ambiente, dando destinação aos resíduos sólidos e cobrando e pagando também os nossos tributos. E o mais importante, reduzir os desperdícios e ainda buscar uma inovação. Dentro disso eu tenho que buscar uma nova forma de usar energia. Estou usando energias renováveis? Como eu estou usando a água? Estou contaminando essa água? Matéria-prima, os insumos, os resíduos e a poluição? Como a minha empresa, como eu realmente estou agindo lá dentro para que possa sim reinventar e ser sustentável e diminuir os desperdícios desses recursos aqui. E aí eu preciso do quê? Gerar, reinventar novos produtos, novos serviços, novos mercados, novos modelos de gestão para que a gente possa sim superar as crises, novas demandas que com certeza surgirão. Assim, diante dessa demanda surge o quê? Políticas públicas começam a ser traçadas de forma contrária àquela anterior. Lembra quando eu disse para vocês que o governo brasileiro incentivava, estava dando incentivos fiscais para que se desmatasse? Aqui começa a inverter a situação. Nesse momento, um produtor rural, se ele tiver interesse em produzir, ele precisa ter em sua propriedade uma reserva legal e a mata ciliar. Então, vê que mudou um pouco a situação. Então, ele começa a traçar aqui formas contrárias ao estabelecido ao anterior, desenvolver era preciso sem degradar. Então, mudou toda uma visão.
Então, nesse momento aqui, agricultores, empresários, eles precisavam garantir os seus financiamentos e eles eram obrigados a dizer assim, ó, não vou desmatar e sim vou recuperar aquilo que anteriormente foi degradado. A política aqui, então, é reflorestar, né? Exercer atividades com planejamento, reconhecimento dos que os recursos naturais são realmente finitos. Assim, os objetivos que derivam o conceito de desenvolvimento sustentável são crescimento renovável, lembrando que esses objetivos foram traçados pela Comissão aqui Mundial sobre Desenvolvimento, Meio Ambiente e Desenvolvimento pelas Nações Unidas em 1991, onde ela diz que é preciso observar a forma com que nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo muito e não estamos utilizando os recursos renováveis. E isso é extremamente importante observar, porque os nossos recursos tendem a se esgotar. Mudanças na qualidade desse crescimento. Então, o primeiro ponto que eles falavam sobre desenvolvimento sustentável era mudar a forma com que estávamos aí chegando e observando para crescer. Satisfação das necessidades essenciais. Então, entendia que todos necessitavam ter emprego, água com qualidade, meios de gerar energia renováveis, sustentáveis, para que não pudessem esgotar os recursos naturais. Alimento e saneamento básico é extremamente importante para a sustentabilidade. E a garantia de um nível sustentável à população, conservação e proteção da base dos recursos e reorientação da tecnologia do gerenciamento de risco. Então, observar todas as situações, entendendo que isso chegaria a um desenvolvimento sustentável. Assim, algumas ações são importantes quando eu falo do econômico, social e ambiental, dentro daquilo que a gente citou anteriormente, né? Mas precisamos aí valorizar, estar engajados no potencial de expansão e valorização da marca, agindo e incentivando ações que sejam muito mais sustentáveis. E ambiental é pensar necessariamente dar um destino correto dos materiais, diminuir a poluição do ar, da terra, da água e os custos de produção. Eu tenho que diminuir os custos daquilo que está acontecendo para que eu possa realmente oferecer um produto com qualidade e que seja mais barato para a população. E a exploração dos recursos naturais e o consumo de energia. E observar se a mão de obra que eu estou utilizando dentro da empresa realmente está ganhando o merecido dentro daquilo que tem a capacidade de sobreviver. Aí sim eu vou ter uma ação sustentável. E aqui eu tenho só um modelinho que eu trouxe para vocês observarem de um projeto que ele tende a ser sustentável. Um modelo de uma casa que necessariamente está utilizando aí energias renováveis, tem aberturas para que se possa estar utilizando a luz solar e entre outras situações. Gostaria que vocês dessem uma olhada, que lessem melhor sobre esse projeto, para que vocês possam sim identificar dentro de um projeto de serviço como é que podemos aí ter diversas situações que levam à sustentabilidade. E evidentemente que todas essas situações vão fazer o quê? A história simplesmente nos mostra, né? Nós temos novas tecnologias, precisamos ainda buscar novas tecnologias, novas formas de controle da natureza, observar se a forma com que nós estamos tentando hoje controlar a natureza está trazendo benefício para todos, né? Será que realmente aquele homenzinho que eu citei na nossa primeira aula, que ele faz parte desse ambiente ou ele realmente está querendo ser dono apenas desse ambiente, controlar o ambiente como um todo? Novas formas de trabalho e novas formas de consumo. Tudo isso vai produzir, evidentemente, diversas mudanças, onde? No individual, numa coletividade e num ambiente como um todo. Assim, tudo isso vai ser transformado e, evidentemente, que pode ser uma transformação positiva, como também pode ser uma transformação negativa, visto isso daquilo que eu apresentei para vocês dentro das relações ecológicas. Então, o caminho nesse momento a ser dado depende basicamente de uma ação humana. E essas ações vão transformar os objetos de consumo. Será que cada vez mais nós vamos estar usando objetos que são duráveis, objetos que são descartáveis e que precisam realmente cada vez mais de recursos não renováveis? E o significado de consumir. Será que eu entendo que eu estou consumindo para atender uma necessidade ou apenas eu estou consumindo para que eu possa, ou bens que necessariamente não tenham necessidade? Tudo isso vai levar a uma problemática ambiental que vai ser, novamente, tanto positiva
como negativa. Vai depender das ações, como nós vamos estar distribuindo dessa forma aqui, tá ok? Então é basicamente isso nessa unidade e aguardo vocês novamente na nossa próxima aula.